Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Pode Ressignificar, o podcast do Pique de Amor. Eu sou a Priscila Amor Costardi e essa data, 25 de junho, não foi escolhida à toa. Hoje, exatamente hoje, faz 4 anos que eu perdi meu pai. Meu pai médico cardiologista, que por ironia do destino, acabou infartando. Nesse momento, eu digo que começou a minha ressignificação. Eu comecei a dar um novo sentido a esse momento tão doloroso, que mal sabia eu que 1 ano depois eu perderia a minha mãe por um câncer. Foram 2 perdas em 1 ano. Um momento que eu pensei em desistir, que eu pensei em largar tudo, que eu pensei em não continuar com a clínica, mas eu sei que eu tinha um propósito maior, muito maior. E esse propósito foi criando formas, né, dentro da turminha do Pique, né, foi criado o personagem, foi criada toda a turminha, inclusive foi eternizado meu pai e minha mãe, como o Dr. Tom e a Tia Brisa. Foram criados personagens inclusivos. A representatividade é algo muito marcante nessa turminha, né? Que a gente tem personagens, uma personagem com síndrome de Down, um outro que é cadeirante, que isso é extremamente importante para mim, para minha vida. Então, junto com essa minha ressignificação, eu sentia com a clínica de vacinação que faltava algo a mais. E eu quis levar adiante, né, esse podcast, onde eu posso levar para outra pessoa que esteja passando pelo que eu passei ou pelo que meu entrevistado, entrevistada está passando, alguma esperança, que existe sim luz no fim do túnel. A gente só precisa realmente ter fé, acreditar. Não estou falando que não vai doer, que não vai machucar, vai. Mas é sim dar um novo sentido a toda essa situação ruim. E hoje, nada mais, nada menos, não tinha como não ser outra pessoa. A minha entrevistada de hoje é uma pessoa extremamente incrível, ligada no 220, uma mulher incrível, incansável, formada em educação física, estrategista digital, casada, mãe do Henrique e mãe do Caetano. O que a gente tem em comum? Por que ela foi a minha primeira convidada? Ela também perdeu o pai. Ela perdeu o pai no dia 21 de março de 2021, após uma cirurgia de dilatação de artéria. Tudo ocorreu super bem na cirurgia, mas ele acabou falecendo 72 horas depois. Foi isso mesmo, né, Estelinha? Muito bem-vinda ao nosso primeiro Pode Ressignificar. Seja muito bem-vinda e eu sei que a sua história vai conseguir ajudar muita gente. Obrigada, Pri. Primeiro eu quero te agradecer, que estou me sentindo muito honrada de ser a primeira pessoa. Sei que a gente sentiu dores muito parecidas, inclusive próximas, mas estar aqui no primeiro falando de um assunto que não é o comum das pessoas me escutarem falando, porque eu falo de estratégia digital, de vendas, não sei o que, de falar no Instagram, e você me chamar para falar disso me fez essa semana refletir em várias coisas que eu queria falar aqui e pensar como tudo que a gente passa é importante por algum motivo. Então, assim, apesar da dor, da gente falar de uma coisa que parece ser uma coisa triste, pra mim é um presente falar desse assunto, porque não tem nada melhor do que ter vivido tudo que eu vivi com meu pai. Sua relação com o seu pai era incrível, né? Assim, eu e meu pai, a gente sempre teve uma relação muito ligada, porque nós somos muito parecidos. Então a gente se amava e quebrava o pau na mesma proporção. Então, sempre fomos enérgicos, cantores, estressados. Então, é claro que saía várias cantorias do violão, mas também saía bela pancadaria entre nós dois também. Então, a gente tinha essa relação muito forte, muito intensa. Então, relembrar tudo isso faz muito bem pra mim hoje.
Entendi, entendi. E me diz uma coisa, o que essa perda significou na sua vida? Esse momento que você sabe a notícia, que ligam para você e falam, olha, acabou, né? Como foi? Conta pra gente, desde a notícia até todo esse seu processo mesmo. O processo eu acho que começou um pouquinho antes, quando eu tava grávida do Caetano, que meu pai teve uma secção de aorta. Então, quando secou a aorta, em 24 horas ele podia morrer. Eu tava grávida de 8 meses do Caetano, e eu lembro que as pessoas ficaram desesperadas comigo até o médico. E tipo, se ela tiver um bebê, a gente... E eu fiquei muito tranquila e falei, eu lembro da gente entrando no banheiro, minha mãe falando, e se ele morrer? Eu falei, mas se ele morrer, ele morreu, as pessoas morrem, a gente vai ficar muito mal, muito triste, mas a gente vai sobreviver, todo mundo sobrevive, não é possível. Eu sempre tinha um raciocínio muito prático das coisas. Lógico que não é 1/3 do que você pensa quando acontece, mas naquela época... Ele fez a cirurgia e ele sobreviveu. Então ele sobreviveu por 8 anos. Quando ele fez o exame que mostrou que aquela artéria estava maior, e eu sabia que era uma cirurgia de risco, eu comecei a fazer algumas coisas que eu agradeci depois de ter acontecido. E por que eu acho importante contar aqui? Porque pode ser que alguém está passando por isso, mas pode ser que alguém tenha medo de passar. E eu vou contar coisas que me confortaram que eu fiz antes. Por exemplo, a gente ia passar o Natal e ele ia operar em março. Talvez fevereiro ou março estava decidindo a data. Então eu falei, não, nós vamos fazer o Natal aqui em casa. Eu chamei todos os irmãos dele, eu fiz o Natal do jeito que ele gostava. Eu pus uma banda e a gente comemorou. Eu lembrei algumas situações, por exemplo, eu tava na casa da minha mãe, super atrasada pra sair embora. Ele pôs a cabeça e falou, posso fazer uma vaca preta pra você? Aí eu lembro de eu estar dentro do elevador, eu falei, eu vou voltar. São pequenas coisas que a gente faz, que a gente não faria, mas sabendo que alguma coisa está em risco, que alguma coisa pode acontecer, que depois te conforta lá atrás, lá na frente, né? Então, quando marcaram a cirurgia, a gente sabia que era algo de risco. Mas, como de costume, eu pus todo mundo pra rezar, tinha certeza que tudo ia dar certo, porque não sei o quê. E ele foi pra cirurgia, a cirurgia foi um sucesso, o médico, eu tirei foto com o médico pós-cirurgia, abraçada com eles, postei no Instagram, sucesso! Mostrou a aorta como tá, a artéria do quadril como tava, como ficou, que maravilhoso. E aí avisaram a minha mãe que de manhã ele ia pro quarto. Então eu comecei a arrumar minhas coisas, sentei com as crianças, convenci todo mundo de que eu tinha que dormir com o vovô no hospital. Eu tinha comprado uma mentoria do Caio Carneiro na época, combinei com meu pai que a gente assistiria no hospital à noite naquele dia. Então tudo organizado. Quando foi meio-dia, tocou meu celular. Oi, tudo bem? Estela Santini Nunes? Sou eu. Quem que você é do Luiz Custódio? Falei, filha, você poderia vir no hospital? O médico tá querendo falar com a família. Meio-dia? Meio-dia, pô. Beijinho. Essa mesma mensagem eu recebi aos 10 anos de idade, quando meu avô faleceu de infarto. Eu era pequenininha e eu atendi o telefone de casa e perguntaram, oi, a Renata Santini está? Ela está. Ela é o que do senhor Osmar? Ela é filha. O doutor Osmar Santini teve um infarto fulminante, precisamos falar com a família. Eu fiz isso aqui, ó. Mamãe, o que é infarto fulminante? Aí eu quase infartei a família inteira. E essa sempre foi uma gozação da nossa família com essa história, porque foi assim que eu dei a notícia pra minha mãe que meu avô tinha morrido. Quando falou o médico ia falar com a família, eu lembro de eu pegar meu celular e ir pro hospital e falar pros seguidores, porque tava todo mundo rezando, todo mundo queria saber do meu pai, tava dando notícia. Falei, gente, acabaram de falar que o médico ia falar com a família, tô um pouco tensa, rezem por mim. E aí eu cheguei no hospital, a hora que eu cheguei no hospital, ninguém falava comigo. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa? E eu conheci a assistente do hospital e ela entrou lá e falou, ó, estão fazendo algum procedimento no seu pai na UTI. Então aguarda aí. Falei, bom, deu um pepino. Mas se estão fazendo um procedimento, tá vivo, né? Ninguém faz procedimento, ninguém morreu. Falei, bom, alguma coisa aconteceu, ele podia ter parado o rim, sei lá, o pulmão podia entubar, enfim, pensei num monte de coisa. Sai o médico. Aí o médico saiu e falou, Estelinha, ele parou. Aí eu falei, parou? Eu pensei, parou aonde? Nem pensei na opção parou, morreu, né? Falei, parou. Ele parou, mas nós estamos tentando voltar. Aí eu respirei e falei, escuta, você acha que volta? Ele falou, acho. Falei, desse jeito? Não, porque nessa tranquilidade. Porque antes de eu me desesperar, eu espero pra ver se realmente a coisa aconteceu. E eu falei, mas parou, ele volta? Porque se você falar que volta, vai fazer o seu trabalho que eu vou fazer o meu. O seu é de salvar meu pai, o meu é de fazer todo mundo rezar e fazer um médico maior, salvar. Ele falou, então tá bom, pode começar. E voltou. E aí, a gente tinha um grupo da família, de amigos que estavam tendo notícia do meu pai, eu coloquei no grupo, fiquei preocupada com a minha irmã. Falei, como é que eu vou falar? Parou pelo celular.
Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, meu pai parou, porque pra minha mãe eu falei, vou avisar pelo celular, vai saber, né? Meu pai parou. Aí minha mãe, como assim parou? Eu falei, parou, mas calma que vai voltar. Como assim? Não, o médico falou que dá pra voltar, então você vai rezar, eu vou tirar a Letícia do grupo. Era pandemia, aquela semana que ninguém podia sair de casa, tava proibido o lockdown, que você não podia andar na rua, lembra daquilo? Lembro. Então, as pessoas não podiam sair de casa. E aí eu só pus no grupo aí eu tirei a minha irmã do grupo, coloquei que ele tinha parado, e aí minha irmã falou, olha, você não me tirou do grupo? A minha mãe falou, eu acho que ela tirou sem querer, então eu vou pro hospital. Então ela foi pro hospital me encontrar. Quando ela chegou, eu contei que parou, ela começou a chorar muito. E aí foram chegando todas as minhas amigas. Paty, Vanessa, Raquel, que são minhas amigas, irmãs da Vita, não sei o que. Foi todo mundo chegando lá, o Du, meu marido, não sei o que. E todo mundo muito tenso, todo mundo rezando, e todo mundo tentando acalmar minha irmã. E eu enfiei na cabeça, vamos rezar, e vai dar tudo certo, e ele vai voltar, e Luizinho, firma aí, não sei o que lá, não sei o que lá. E comecei a pôr o Instagram inteiro pra rezar, eu só falava, não me liguem, porque eu não vou atender, porque eu tô rezando, e rezem também, rezem também, rezem também. E aí, quando foi aí ele fez uma cirurgia, o que aconteceu? A artéria, a aorta estourou no pós-cirúrgico. E aí, então eles fizeram uma cirurgia pra refazer a artéria. E aí fizeram, a cirurgia foi um sucesso, só que ele já tava totalmente dilatado, pupila dilatada, ele ficou mais de meia hora sem oxigênio. Então, a gente sabia que o quadro era muito grave. Mas você sabe como é que eu sou, né? Quadro grave é grave só pra nós. Existe no céu alguém que pode reverter esse quadro, então minha função era rezar. Quando foi 6h30, o médico saiu da cirurgia, pediu pra falar com a gente. Eu achei o médico muito abalado. Isso me abalou. Eu lembro que durante o tempo que eu tava à tarde, rezando muito, uma das minhas amigas falou pro Du, fica de olho na Estelinha, ela tá segurando, e às vezes ela precisa chorar, será que ela não tá precisando pôr para fora? E na verdade essa sou eu, enquanto alguém não fala assim, morreu, eu vou, vai viver, vamos. E aí, eu achei o médico abalado. Ele tava já com lágrimas assim no olho pra contar, porque é um paciente de muitos anos, viu o Caetano, a gente sempre encontrou, falou, obrigada por ter feito meu pai conhecer meus filhos, tá. Aí eu peguei e falei, ele falou, vocês querem entrar pra ver ele no hospital? Não pode, imagina, Covid, ninguém podia sair de casa. Você e sua irmã. Quando ele perguntou isso, eu falei, eu acho que ele acha que meu pai não passa nessa noite. Mas entrei, na hora que nós entramos, meu pai, já mandei o barril de chopp organizado, se você sair daí. Eu e minha irmã começamos a falar coisas que a gente estava acostumada a falar pro meu pai que faria ele querer levantar e sair correndo. Tipo, um barril de chopp, cantoria, sertanejo, violão. Que a gente tava rezando e que tava tudo bem com a gente e que não sei o que lá. E aí a gente foi embora. Aí eu lembro que no caminho, a Vanessa, que foi quem falou pro meu marido, eu lembro de falar com ela pelo celular e eu mandei um áudio falando, eu acho que não vai ter jeito. Ela falou, calma. Aí eu comecei a sentir que aquilo, que ele não ia sobreviver. Mas beleza, voltei, cheguei em casa, todo mundo começou a rezar muito pelo grupo, sentei com a minha mãe, tava tudo bem. Aí o médico logo ligou, falando, Estelinha, tô ligando pra você, porque realmente ele teve outra parada e ele não vai sobreviver. Porque antes de sair do hospital, eu falei pra ele, olha, eu quero muito que meu pai viva, mas a minha avó ficou 3 anos e meio em estado vegetativo. E eu não queria que ele passasse por isso. Só. E aí ele me falou, olha, ele realmente teve outra parada e ele não sobreviveu. Nessa hora... Você colocou no Instagram. Essa hora, parece que o mundo inteiro faz assim, ó. Eu não sei se você já assistiu o filme da Frozen. Ela faz assim, ó. Tem uma hora e tudo para. Uhum. Você flutua. Não. Uma sensação de... Parasse tudo. Uhum. Você fala, cara, aquela pessoa... Aí vem um filme na sua cabeça que tocava violão com você, que ficava, vou chorar. Aquela pessoa que tocava violão com você, que ficava com seus filhos, que seus filhos amavam, que fez parte de um monte de coisa na sua vida. Aquela pessoa não existe mais. Como assim? Como assim não existe mais, né? E aí eu olhei para aquilo e falei, caramba, não existe, não liga, não vai ter voz, não vai ter presença, não vai... E aí comecei e falei, caramba, o que nós vamos fazer agora? Aí, na hora eu já voltei e falei, não, mas peraí, as pessoas morrem, isso é normal da vida. Eu sempre fui de colocar na minha cabeça que as coisas, elas acontecem. E não adianta a gente ficar numa viagem na maionese porque de quem é a culpa, blá, 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 porque vai acontecer. Só que você sente o não viver mais, né? O não
Não ter mais avós, o beijo, o cheiro, o toque. Não ter as crianças. Pra mim, muito forte eram as crianças, porque a vida inteira ele foi o vovô do bigode branco. Então, pro Caetano, pro Henrique, tudo era o vovô do bigode branco, tudo era... Eles tinham um jeito muito engraçado de viver a vida. Então, eles eram o Cacá do vovô, o Quiquinho do vovô, né? Satisfação para... Foi um prazer quase sexual ter estado com você. Várias coisas. Então, a hora da notícia é a hora que a sua vida para e você começa a sentir falta do que você não vai viver mais. E isso é uma coisa que vai todo mundo viver. Não vai ter jeito. O que eu percebo que acontecia comigo, eu sempre fui de muita fé. Então, eu tinha certeza que... Em nenhum momento você se revoltou com Deus. Não. Nenhum momento. Eu não sei se seria assim com outra morte, mas essa... Eu pensei, bom, se Deus não pôde intervir em alguma coisa e algum propósito tem que já era a hora de rir, o que nós vamos fazer? Tanto que eu lembro que aí a gente chorou, a gente se abraçou, a minha irmã já tinha ido fazer terapia, ela tava fazendo terapia pelo celular, eu abri a porta e falei, Lê, você tá na terapia? Ela tô. Falei, acho que você devia desligar. Ela, por que ele morreu? Eu falei, morreu. Aí começou aquela choradeira em casa, a gente se abraçou, não sei o quê. Aí eu pensei, em casa tem minha irmã, eu e minha mãe. O Du, meu marido, tava com as crianças em casa. Aí eu falei, cara, alguém tem que resolver essa burocracia também. Aí eu falei, gente, um instantinho aqui. Não dá um instantinho aqui na choro? Me tira uma dúvida. O que a gente faz agora? Não, liga na funerária. Aí você pensa, puta, vou ligar. Nossa, você não pensa em ligar numa funerária. Aí liguei na funerária, traz a roupa, traz não sei o que, traz isso, traz aquilo. Falei, ó, Qual roupa? Qual roupa? Pega uma cueca. Cueca? Sapato. Aí naquela hora você abre as coisas e não sei o que, não sei o que. Aí abrimos as coisas, escolhemos o que ia. Aí falei, tô indo, minha mãe e minha irmã, não, nós vamos junto. Você não vai fazer nada sozinha. Então nós entramos as 3 dentro do carro e fomos pra funerária. Nós somos e sempre fomos uma família de no meio da tragédia, ou no meio da alegria, ou no meio da tensão, a gente sempre fez piada. É uma coisa nossa. É uma forma, talvez até de defesa ao que você sente, mas que é uma coisa comum entre nós. Então, ao mesmo tempo que a gente ia brincando, por exemplo, meu pai tinha um bordão, talvez tenha que pôr um pi, mas ele falava assim, ó, tô devendo pra filha da puta nenhum. Então, a gente tava no carro e falava, bom, morreu sem dever pra filha da puta. Então, a gente foi lembrando das coisas dele dentro do carro, tristes, mas lembrando. Aí eu lembro de chegar na funerária, e aí, organizar isso, organizar aquilo. Aqueles momentos que você fica em silêncio sozinha, você já começa a chorar de novo, porque volta a saudade do que não vai viver daqui pra frente. O medo de enfrentar uma vida sem aquela pessoa hora nenhuma. E aí, um ponto muito forte foi... Aí, vem ver qual é o caixão, vi qual é o caixão, não tem problema com isso. Fui ver qual é o caixão. Esse é o caixão? Que legal, qual é a diferença desse pra esse? Perguntei umas coisas. Aí, a hora que ela falou assim pra mim... como que você quer que a gente escreva na coroa de flores? E eu lembro que eu comecei a chorar, eu não conseguia falar pra ela. Falei, eu não consigo falar. E chorava. Aí a gente colocou o eterno vovô do bigode branco. E aí eu mandei uma mensagem pra minha mãe e minha irmã que estavam no carro. E aí virou aquela choradeira, porque isso foi uma coisa muito forte que mudou a vida dele. Meu pai descobriu o amor depois das crianças, a gente viu isso claramente acontecer. Ele era louco, psicopata, largava qualquer coisa por causa dos meninos. Então, aí a gente colocou isso. E aí você vai pro velório, e aí eu acho que tudo isso é uma forma de você ir significando. Mas essa hora é uma hora assim que dói demais. Dói demais. Muito doloroso. Um parênteses. Quando, vou contar que acho que ninguém sabe, né? Sabe eu e a Estelinha. Ela colocou no Instagram, meu pai faleceu. A gente estava no meio de uma pandemia, mas a clínica de vacinação estava funcionando. Afinal, a vacina da gripe, não existia vacina da Covid, ainda estava começando a vacina da Covid, então todo mundo queria vacinar da gripe. E a hora que eu vi, que eu olhei no Instagram, eu virei pro meu marido e falei, o pai da Estelinha morreu, corre pro hospital. Porque assim, na minha cabeça, agora sou eu. Eu lembro de todo mundo que estava no velório do meu pai, sabe? Pessoas marcaram. Mas o abraço de quem já tinha vivido aquela dor era um abraço diferente, sabe? Era um abraço de quem, assim, hoje eu te entendo. Eu entendo que você arrancaram um pedaço de você nessa hora. Eu entendo que essa dor é física, eu entendo.
E na minha cabeça, a hora que eu falei pro meu marido, corre, eu tinha a sensação que o abraço que eu ia dar na Estelinha era o abraço que eu tinha recebido no velório do meu pai. Com quem falasse assim, dói, você vai perder o ar, vai te faltar o ar, você vai achar que você vai morrer sufocada. É uma dor física, mas que vai passar. E era esse abraço. Só que eu chego lá, ela não tá. Gente, Até se queria perguntar se eu queria... mas o senhor Luiz Osório tá lá. Não, eu não quero. O Luizinho tá lá dentro. Não, muito obrigada. Eu me vejo... Estelinha. Você sabe que você tá falando de uma dor física? É uma dor física. É uma dor física. E eu lembro no velório, você chora, encontra muita gente, abraça muita gente. Eu acho o velório uma cerimônia muito importante, sabe? De você abraçar. Eu não tenho esse problema de olhar a pessoa no caixão. Tanto que às vezes a pessoa fala, mas você viu no caixão, depois você... Eu não quis ver meu pai. Eu vi, e tudo bem. Você tem que, nessa hora da dor, você tem que pensar o que é que faz bem pra você. Exatamente. Sabe, não é aquela coisa, não, você tem que ver porque vai ser melhor. Não, se você acha que tem que ver, foi porque funcionou pra você. Você tem que parar e falar assim, o que faz a dor diminuir? Então, olha só, primeira coisa, o velório, abraçar as pessoas, eu não tenho. Eu lembro quando eu fui no velório do meu avô com 10 anos, eu não tenho a lembrança do meu avô de ter visto ele no caixão. Eu nem lembro dele no caixão. E eu vi. O meu pai é a mesma coisa, quando eu lembro dele, hora nenhuma me lembra ele no caixão. Eu lembro dele tocando violão, cantando, blá, 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 mil coisas comigo. Eu não tenho aquela memória, né? Então foi. E até outra coisa que muitas pessoas têm forte, que é a hora que fecha o caixão. Nossa, quando fechar o caixão. Não, nessa hora eu não quis nem estar. Então, a gente não tem... eu não sei, Pra você foi tranquilo. Nós fomos lá, colocamos todos a mão dele. E como eu disse, que na minha família rola esse negócio do humor, em toda a circunstância, eu lembro que a gente colocar a mão e falar... Nossa, a gente vai sentir muito sua falta, não sei o quê, e a gente vai se encontrar. E meu tio falou assim, não, agora. Todo mundo, não, agora não. Agora é só você mesmo que tá aí. E aí acabou virando entre nós, Luizinho, a gente ama, mas o chamado foi uma brincadeira que a gente fez pra dar uma suavizada. Como eu disse, muitas vezes pode ser até uma forma de fugir um pouco de uma dor tão forte. A gente sempre fez isso muito bem. O meu pai fazia isso muito bem, né? E aí, tanto é que... E você faz isso muito bem. E eu sempre fiz isso muito bem. A gente vê pela internação do Henrique, né? Você conseguiu... Quando teve meningite, você costuma transformar um ambiente ruim em algo bom, né? Numa coisa leve. E até meu pai, antes de ir pra cirurgia, falou pra moça que trabalha lá na casa dele. Se eu morrer, vem te buscar, hein? Vou puxar seu pé à noite. Você imagina minha mãe contando pra ela que a gente tinha morrido. Então, vai vendo. Aí... O que eu percebo? A pessoa que está sentindo a dor, ela tem que respeitar o que é dela. Então, eu vivi cada momento. E aí, o que eu comecei a perceber? 3 coisas que eu reparei muito forte em mim. No dia seguinte, na hora que nós chegamos do enterro, eu acordei no dia seguinte com dor no corpo. Parecia que eu tinha treinado forte, mas é uma dor na alma. É um negócio muito louco, né? E aí eu lembro que eu chorava por qualquer coisa. Entrar no banho era o lugar de mais choro. Você muito. Porque é aquela hora que é você com você mesmo. Você com você. Porque na maioria das vezes, eu lembro que tinha hora que eu não queria ficar sozinha, que a minha vizinha, a Cami, ficava... Eu falava, vou ficar sozinha, vem aqui conversar comigo, porque me dava uma tristeza muito grande. Mas o banho é o banho. E eu lembro que eu tomava banho e chorava. Então, você vai passar por isso. E aí eu lembro que uma hora eu tava sentada no condomínio, chorando, e uma menina falou assim pra mim... Estelinha, eu vou te dar umas gotinhas, você vai ver como você vai ficar bem. Que uma amiga minha tomou e, nossa, ela conseguiu passar por isso super bem. Aí eu fui lá, pinguei as 10 gotinhas, sei lá do que, uma homeopatia, sei lá da onde. Aí uma amiga minha, melhor amiga da vida, Maria do Henrique, a Renatinha me ligou à noite chorando, mas assim, chorando a vida. Eu fazia assim pra ela, calma amiga, foi melhor. Aí eu falei, calma amiga, foi melhor. Foi o remédio. Gente, socorro! Essa não sou eu. Eu acho que o organismo da gente, se não é patológico, que foi aquilo que a gente conversou aquele dia, se não tá te fazendo parar de comer, se não tá te deixando doente... Em cima de uma cama, a dor, né? Ela faz parte da nossa vida. Aprender a sobreviver à dor te torna mais forte. Então, naquela hora, eu falei assim, eu não vou tomar mais isso não. Por quê? Porque tá doendo, e eu vou chorar, e eu vou sobreviver. Porque, olha, minha mãe sobreviveu, o pai dela morreu. Olha, fulano sobreviveu e a vida dela morreu. E talvez se a gente inibe uma dor profunda, lá na frente, qualquer dor maior que você tem, você não aguenta, não suporta passar. Falei, não, vou tomar mais isso aqui. Pus do lado e falei, não, vou tomar. Então, a primeira coisa que eu aprendi, tudo bem doer. Tá tudo bem você tá triste.
E você não precisa esconder que você tá triste. É alguém que você ama, que você não vai ver mais. É alguém que você... Voltando a dizer, não era patológico. Quando não é patológico. Quando não é uma doença, Não, porque existe uma depressão, se você né? começou a não comer, se você começou a cair o seu cabelo... Pensamentos suicidas, pensamentos... obviamente você precisa procurar alguém e se tratar. Mas nesse caso, não era só dor. Uma tristeza. E dor faz parte da vida. Aí eu percebi isso, que eu chorei tudo que eu tinha que chorar. Chegou uma hora do Henrique falar, mas mamãe, você vai chorar pelo vovô até quando? Tipo assim, eterna. Mas um ponto, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante que eu achei é você aprender o que é que são coisas que te aliviam. Por exemplo, eu descobri que fazer homenagens pro meu pai me aliviava no Instagram. Você tá vendo, você não tá vendo, que nem tem gente que fala, não adianta fazer homenagem agora, depois que morreu. Quem foi que disse que é pela pessoa? É por você. Às vezes a hora que você mostra pros outros o quão importante ele foi na sua vida, aquilo te alivia. Parece que você não tá deixando ele morrer pros outros. Acabou sendo um ritual pra você se conectar com seu pai, como ir ao cemitério. 2 rituais, as homenagens e o cemitério. Eu ia toda semana no cemitério. E aí eu sentava lá e é a minha hora de conversar com ele. Mas seu pai não tá aí. Não tá mesmo. E tudo bem. Talvez eu esteja indo ali até... Mas te faz bem. O que acontece? Depois que a pessoa morre, quem morre mesmo é você pra ela. É louco isso, porque você não tem mais o que fazer por essa pessoa. O que você fez pela vida, foi pela vida. Depois você não tem mais. Então, ir no hospital e cuidar daquilo era uma forma de dizer... Ao cemitério. Eu consigo fazer algo pelo meu pai sem ele aqui, por mim! Pra me aliviar. Então, por muito tempo eu fui. Aos poucos, eu fui indo uma vez por semana por 1 ano. Depois eu passei aí a cada 15 dias. Hoje eu vou quando eu consigo ir. Mas a gente vive em conexão, vive achando sinais, né? Uhum. Então, a primeira coisa foi deixar doer. A segunda coisa é entender o que é que faz você se sentir bem e faça. Dane-se. Mas vamos falar que você tá fazendo homenagem depois que ele morreu. Dane-se. Mas vamos falar que ele não tá lá. Dane-se. Nem sei se eu posso falar palavrão aqui, pode? Dane-se, faça por você. E terceiro, é você entender que vai ficar tudo bem. Porque a hora que você tá naquela dor... Por exemplo, eu falei dele e me emocionei pela história, pela falta que ele faz. Mas ele é uma pessoa que eu sou muito grata de ter sido filha dele. É muito bom eu ter escolhido, eu ter ficado os meus 38 anos do lado dele. Isso é o maior presente. Só que isso você não vai conseguir entender a hora que acaba. Porque é impossível, você tá com dor, você só fala que saudade e tal. Mas aos poucos você vai entender isso, que foi um presente aquela pessoa que tá na sua vida. E se não tivesse tido ele na sua vida? Que você não levaria? Será que eu teria o violão? Será que eu teria essa forma de encarar a vida de forma engraçada? Será que eu teria os quebra-paus que me deixaram muito mais forte hoje? Então, assim, a gratidão da vida, ela vem com o tempo, quando você entende que vai ficar tudo bem. E não pensar que aquela dor é uma dor eterna, porque vai ficar, porque fica. Mesmo que você tenha picos de tristeza, o aniversário, ou saudade, Natal, tudo isso são coisas que passam, mas vai ficar tudo bem. Então eu acho que foram os 3 aprendizados que eu tive. E um ponto só de tudo isso que aconteceu foi a hora de contar pros filhos. Eu lembro que depois que nós chegamos da funerária, eu falei pra Letícia, e agora? Como é que eu conto? Porque a relação dele com o Caetano, até com o Henrique, mas o Henrique era muito pequenininho, tinha 3 anos, ele não ia situar morte, data, fim da vida. Mas o Caetano era muito próximo do meu pai. Aí minha irmã falou pra mim, você vai chegar em casa e você vai falar que o vovô fez uma cirurgia, que ele foi ficando fraquinho. Que ele não ia mais conseguir tomar cerveja, tocar violão, brincar na sala com eles. Não ia conseguir mais. Então Jesus pensou, vem morar comigo, que aqui vai ser muito melhor, a gente vai cuidar dele. Tá bom, entendi. Jesus deixou melhor levar ele, tá? Entendi. Parentes, a irmã dela é psicóloga, tá? Entrei no carro. E aí, quando eu entrei no carro, eu rezei muito forte, falei, pai, tenho certeza que por algum lugar você tá, porque acabou de morrer, não é possível que não tenha alguma coisa, alguma sintonia. Vai comigo nessa hora. E eu fui sozinha no carro, da casa da minha mãe, a minha, em paz. Eu lembro de eu sentir uma paz. Eu falei, eu tenho certeza que ele tá me preparando pra contar pras crianças. Tenho certeza. Aí fui. Só que eu sabia que na hora que eu chegasse em casa ia ser muito emocionante, porque o meu marido e o meu pai, eles sempre tiveram uma relação de pai e filho. Coisas assim que talvez
O Du nunca contou pra ninguém, conversava com meu pai, pescavam juntos, eles tinham uma relação muito forte. Era o companheiro do meu pai, o companheiro do Du. Então eu sabia que encontrar o Du ia ser uma coisa muito emocionante, até porque o Du já estava muito emocionado no hospital quando ele não tinha nem morrido. E a gente não tinha se encontrado ainda. Então eu fui muito tranquila pra minha casa e encontrei o Du, a gente chorou bastante. Eu falei, pode trazer as crianças que eu tô bem. Aí todo mundo tem certeza, não sei o quê. Não, pode trazer as crianças que eu tô bem. Bom, os dois chegaram correndo, o Caetano já veio, mãe, você não ia dormir no hospital? Falei, Caetano, Henrique, senta aqui, quero conversar com vocês. O que foi? É o seguinte, tava lá no hospital e o que aconteceu? Vovô fez a cirurgia, foi ficando fraquinho. Ele se machucou com a cirurgia. E aí o que acontece? Ele não ia mais conseguir tocar violão, ele não ia mais conseguir brincar, ele não ia conseguir jogar Uno com vocês, ele não conseguiu um monte de coisa. Jesus achou melhor, como ele ia ficar muito doente aqui, deixar ele com saúde morando com ele lá. O que aconteceu? Nada, ninguém entendeu. Ficou todo mundo assim pra mim. E aí? E aí, pensei, falei, era minha irmã, gente, como é que liga pra ela? Por que eu não trouxe ela junto? Aí o Caetano, mas ele morreu? Aí falei, ele morreu. O Caetano começou a berrar. Começou a se debater, batia no chão. Aí eu abracei ele bem forte, falei, Caetano, calma, escuta, eu vou tentar. Eu não quero, eu quero pular do prédio também pra encontrar com o vovó, eu não quero ficar sem encontrar com ele, vovó. Berrou. Em compensação, meu caçula, os vizinhos começaram a chegar perto, porque ele começou a gritar muito, assim, fora do normal. Aí uma vizinha falou, o que aconteceu? Aí o Henrique falou, o vô dele morreu. O vô dele. O vô dele, quero o dele. Porque o Henrique ainda não falou, o vô dele morreu. Morreu, mas qual o problema de morrer, sabe assim? Aí nós entramos, eu acalmei o Caetano, expliquei o que estava acontecendo, ele foi se acalmando aos poucos, eu falei que ele ia escutar a gente. Aí começou as dúvidas do caçula, porque o Caetano sabia o que estava acontecendo, o Henrique não, então o Henrique falava pra mim, mas ele vai ficar morrido por quanto tempo? Ele vai ficar morrido pra sempre. Pra sempre. Mas a gente não encontra mais com ele, depois que morre não encontra mais, não encontra mais. Aí começou as questões, né? Mas mamãe, como assim? Não, mas se você falar, ele te escuta. Aí ele me escuta, vovô, fala paralelepípedo. Aí eu, então, vovô, ele escuta, mas ele não vai falar, não vai te responder. Ah, tá bom. Então assim, as crianças, elas vão de uma forma ou outra. A gente vai fazer uma homenagem pro meu pai, comprei um balão no aniversário dele para jogar. Chegamos no cemitério, ele falou, por que vai jogar se ele tá aqui? Então, você vai aos poucos explicando algumas coisas. Mas o resumo de tudo isso vai acontecer sempre na nossa vida porque é a única certeza que a gente tem. E ninguém tá preparado pra sentir dor do jeito que dói. Não é que a gente não tá preparado pra morte, a gente até tá. Eu fiz um Natal pensando se acontecer alguma coisa. Eu lembro dele sair do Natal e falar pra mim, cara, se arrebentou a boca do balão, Tetequinha, né, que ele chama Tetequinha. A hora que eu fiquei sabendo que ele morreu, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi ele falando pra mim no Natal, e eu falei, graças a Deus, graças a Deus, em 2019 a gente foi pra Disney, todo mundo junto, graças a Deus, várias coisas que a gente fez junto. Então, o que fica de tudo isso é que vai acontecer. Se você não aconteceu ainda, vai fazer coisas pra hora que acontecer você falar, puta, pelo menos eu vivi isso. Missão cumprida. A gente faz uma palestra da família no encontro de jovens, até que vai acontecer agora. A gente fez 6 anos, todos nós. Então a gente falava de amor, a gente falava sobre os perrengues, a gente falava sobre uma série de coisas. Então a gente viveu coisas que dão muita sensação de gratidão ter vivido isso. Hoje a gente faz essa mesma palestra sem ele. Primeira vez foi ano passado, foi uma coisa assim, uma dor, uma tristeza dele não estar. Esse ano vai ser o 2º ano que nós vamos fazer. Mas assim, então viver essas coisas vão fazer com que quem não passou ainda sinta paz na hora que a pessoa vai embora. E quem está passando por isso é respeitar essa questão de o que precisa fazer para você ficar bem. Tem gente que precisa ir no centro espírita escutar uma mensagem, tem gente que, enfim, escolhe aquilo que faz bem para você. Respeita a dor e entende que isso vai passar. Perfeito. Vamos de bate-bola? Vamos de bate-bola. Vou falar uma palavra, você me fala o que vem na sua cabeça. Pai. Companheirismo. Perda. Dor. Filhos. Significado. Deus. Tudo. Ressignificação. Estar em paz. Que mensagem, então, você deixa para as pessoas que estão perdendo os pais nesse momento, ou que acabaram de perder os pais, como nós?
Eu, no meu caso, meu pai e minha mãe, no seu caso, seu pai. O que você deixa de mensagem para quem está passando por isso? Quem está vivendo isso nesse exato momento? Acho que a primeira coisa que eu ia falar era assim, vai doer pra casa. A primeira coisa que eu acho que eu ia dizer é valorize você ter vivido com essa pessoa durante esse tempo. Porque a primeira coisa que a gente pensa é, foi embora, por que tiraram de mim? E esquece do presente, do que se viveu. Então a primeira coisa, agradece muito essa pessoa ter ficado na sua vida e ter feito aquilo que você se tornou hoje. Principalmente se a gente tá dizendo pai e mãe, né? Então, o que você se tornou hoje. Segunda coisa, respeita a sua dor. Deixa doer, faz parte da vida. E vai doer muito, e você vai sentir falta. E a terceira coisa é essa questão do que vai passar. Mas uma coisa que funciona muito pra mim, é muito ruim saber que uma pessoa, ela não vai fazer mais nada aqui na Terra. E uma das formas de fazer homenagem pro meu pai é fazer com que ele fique vivo na mente das pessoas. Então tem gente que fala pra mim, eu não conheci seu pai, mas só de ver os vídeos, menina, parece que eu sou amiga dele. Parece que eu sou íntima, né? Então assim, uma pessoa, ela só morre quando ela é esquecida. Então não deixe os seus filhos não saberem de coisas do seu pai ou da sua mãe. Conta história, relembra. E se eles estão vivos ainda, grave vídeo, faz fotografia. Eu lembro, no Dia dos Pais, eu fui fazer uma homenagem pros pais e eu pedi vídeos para as pessoas, porque eu ia fazer uma homenagem a todo mundo que tava fazendo o Dia dos Pais, primeiro Dia dos Pais sem os pais. Se você quiser, depois eu te mando esse vídeo, se você quiser colocar aqui no final. E aí, ninguém tinha vídeo. E escutar a voz dele, lembrar o jeito que ele falava, é tão gostoso depois de um tempo, eu precisei de um tempo. Então, eu registraria, faria, e olha, vai passar, e não deixe as pessoas esquecerem de tudo que tinha de bom, de tudo que ele fez você ser quem você é hoje, na sua vida, durante a vida dele aqui na Terra. Perfeito. Gente, a verdade é que antes de sermos capazes de transcender o sofrimento, a gente precisa primeiro aceitar. E é isso que eu e a Estelinha a gente fez. A gente aceitou que deu o tempo deles aqui na Terra. Eles estão sempre presentes do nosso lado. Ela sente de um jeito, ela ressignificou de um jeito, eu ressignifiquei de outro. Eu vejo pássaros, né? E eu vejo meu pai e minha mãe. Quando eu vejo pássaros juntos, eu falo, eles estão aqui do meu lado. Então, muito obrigada pela sua participação. Obrigada por ser a primeira a estar comigo nesse dia, que é um dia tão doloroso que me faz voltar a lembrança, a hora que eu recebo a notícia que ele tinha infartado. Obrigada mesmo. Foi demais. Espero que com esse bate-papo outros corações estejam acalentados também. Um beijo. Muito obrigada para você e até o próximo episódio do Pode Ressignificar.